Na tribuna da Câmara, o deputado federal Carlos Jordi comentou as imensas manifestações por todo o Brasil, escondidas pela velha imprensa. O deputado apontou que as pessoas estão saindo às ruas, indignadas com todo o processo eleitoral, como foi desigual, como o TSE tratou de forma desigual, censurando veículos de imprensa, censurando a campanha do presidente Bolsonaro, fazendo com que pessoas tivessem que falar mentiras. Inclusive eu tive que excluir um post em que eu dizia que o Lula não foi inocentado, porque de fato não foi. E é isso que faz com que as pessoas vão às ruas, sobretudo porque foi uma pessoa condenada e descondenada de forma fraudulenta para concorrer a essas eleições. Jordi apontou a censura a deputados em pleno exercício do cargo e também ao ex-candidato à vice-presidência Marco Sintra e disse: é direito do cidadão fazer qualquer questionamento. E eu vejo a Câmara dos Deputados em silêncio. É necessário que o presidente Arthur Lira e a Câmara dos Deputados tenham uma posição firme, porque redes sociais foram bloqueadas, redes sociais de deputados que acabam sendo a extensão do seu mandato. Um deputado não é deputado em exercício somente na Câmara dos Deputados. A rede social é instrumento do seu trabalho para falar com a população e mostrar aquilo que acontece no parlamento. Esses deputados foram calados, suas redes foram banidas pelo TSE por Alexandre de Moraes. Por isso, a Câmara dos Deputados tem que ter um posicionamento dessa maneira neste momento. O deputado questionou a omissão do Senado Federal. Ele disse: e mais do que isso, onde está o Senado Federal? Onde estão os senadores quando ocorre todo esse totalitarismo contra um poder que é o Congresso Nacional, o Parlamento? Onde está o Senado neste momento? Calados. Eles podem fazer algo contra essa tirania que vem acontecendo. Eu espero que os novos senadores tenham coragem de fazer algo contra esses abusos de poder que estão acontecendo por parte de um ministro que não teve um voto sequer, que é Alexandre de Moraes. Pior do que uma ditadura, é uma ditadura disfarçada de democracia. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Bom, nas últimas semanas nós temos visto diversas manifestações pelo Brasil, de milhões de pessoas se manifestando de forma legítima, inclusive com a grande imprensa abafando, não querendo mostrar essas manifestações, mas estão saindo às ruas indignadas com todo o processo eleitoral, como foi desigual, como o TSE tratou de forma desigual, censurando veículos de imprensa como a Jovem Pan, censurando a campanha do presidente Bolsonaro, fazendo com que pessoas tivessem que falar mentiras. Inclusive eu tive que excluir um post em que eu disse que o Lula não foi inocentado, porque de fato não foi. E é isso que faz com que as pessoas vão às ruas, sobretudo porque foi uma pessoa condenado e foi descondenado de forma fraudulenta para concorrer a essa eleição. E aí nós vemos pessoas se manifestando nas redes sociais recentemente, alguns até deputados se manifestando. Alguns dados saíram aí recentemente e há pessoas questionando, e não só deputados. O economista Marcos Sintra, que friso, não é aliado do presidente Bolsonaro, apenas questionou, e 2 deputados eleitos, e aliás, 2 deputados também em exercício, Major Vitor Hugo e Coronel Tadeu, em que estavam falando a respeito desse fato. E o que aconteceu? O órgão que é responsável por isso, que deveria dar respostas sobre esse fato, simplesmente se cala e cala. Eles não respondem e censuram aqueles que querem respostas. E é direito do cidadão de fazer qualquer questionamento. E aí eu vejo a Câmara em silêncio. É necessário que o presidente Arthur Lira e a Câmara tenham uma posição firme, porque redes sociais foram bloqueadas, redes sociais de deputados, que acaba sendo a extensão do seu mandato. Um deputado, ele não é deputado em exercício somente na Câmara dos Deputados. A rede social, ela é um instrumento do seu trabalho para falar com a população e mostrar aquilo que acontece no parlamento. Para concluir, 30 segundos, presidente. E esses deputados foram calados, suas redes foram banidas pelo TSE, por Alexandre de Moraes. Por isso que a Câmara tem que ter um posicionamento dessa maneira agora, nesse momento. E mais do que isso, o Senado Federal, onde estão os senadores quando ocorre todo esse totalitarismo contra um poder que é o Congresso Nacional, o Parlamento? Mais 30 segundos, presidente, para concluir. Onde está o Senado nesse momento? Calado. Eles podem fazer algo contra essa tirania que vem acontecendo. Eu espero que os novos senadores tenham coragem de fazer algo contra esses abusos de poder que estão acontecendo por parte de um ministro que não teve um voto sequer, que é Alexandre de Moraes. Porque pior do que uma ditadura é uma ditadura disfarçada de democracia. Obrigado. Nós tivemos vários casos, mas recentemente o caso do ex-deputado Marcos Sintra é bastante emblemático. Nós temos no nosso artigo 5º, inciso 4º da nossa Constituição, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Nós podemos achar que o fato é irrelevante, mas nós estamos verificando que cada vez mais tem mídias censuradas, tem pontos de vista sendo excluídos, e isso não é uma democracia. A possibilidade de se manifestar é um direito fundamental da democracia. Todos nós devemos estar atentos para que nós possamos cumprir esse preceito constitucional. E o deputado Marcos Sintra o fez com educação, colocando um ponto de vista, que todos nós temos direito de concordar ou discordar, mas o direito de não lhe permitir expressar um pensamento
é muito crítico perante a nossa Constituição. Da mesma forma, agora mesmo nós estamos dizendo, a própria Constituição, no seu artigo 5º, inciso 16, permite, está dizendo, a liberdade de reunião. Todos têm direito de reunir-se pacificamente. E a manifestação popular, ela tem que ter a atenção do Congresso Nacional. Tem que verificar o que motivou aquela manifestação. Está acompanhando aquela manifestação, ciente de que eles estão exercendo um direito constitucional e não estão executando nenhum aspecto errado, já que estão agindo de maneira pacífica, expressando um outro direito constitucional, que é expressar o seu pensamento e seu ponto de vista. Eu digo sempre que todos nós, aqui no Congresso Nacional, temos que ter o foco sempre no bem comum do cidadão brasileiro. Muito obrigado, presidente.